Carl Friedrich Gauss. Gauss, ele nasceu na Alemanha no dia 30 de abril de 1777, exatamente 50 anos após a morte de Isaac Newton. Os pais dele, pertenciam a uma população conhecida como semi-cidadãos, né? Semi-cidadãos. Nessa época eles eram muito pobres, né? E a mãe dele se dedicava ao trabalho doméstico e o pai dele exercia várias atividades, porém todas mal remuneradas. Existem várias histórias sobre Gauss. Uma delas conta que certa vez o pai dele estava fazendo algumas somas, né, sobre um trabalho para algumas pessoas de folha de pagamento, e Gauss, que era bem pequenininho nessa época, né, tinha 3 anos de idade, estava observando o pai dele fazendo as somas. Até que ele disse, né, tu somou errado. O menino falou para o pai, né? Só que ele nunca tinha sido treinado para isso, né? Aliás, ninguém tinha ensinado nada para Gauss, né? Talvez se hoje acontecesse alguma coisa do tipo, a gente até acharia normal, né? Só que naquela época ninguém estava acostumado com isso, muito menos os pais de Gauss, né? Para poder incentivar de algum modo o filho nos estudos, ele entregou a tarefa para Gauss, que naquela época era bem pequenininho, a conferir todas as semanas as folhas de cálculo de pagamento, né? De vez em quando o pai dele levava ele para divertir os amigos, para ele fazer tipo um show, né? Sobre uma criança que tinha uma potencialidade tremenda, né? Isso fez com que essa exposição, que acabou traumatizando Gauss, fez com que Gauss, quando já estava no fim da sua vida, né, falasse abertamente para o seu pai como um dominador grosseiro. Ele teve muita sorte, né? Gauss teve muita sorte por ser abençoado por 2 pessoas da família que acreditavam no potencial dele. Um deles era o tio dele e a outra pessoa era a mãe dele, né? Anos mais tarde ele trouxe na humilde casa dele um chamado Boylai, e discretamente a mãe dele chamou o amigo num canto e perguntou se realmente Gauss era inteligente, né? Porque todo mundo dizia que ele era. E aí esse rapaz olhou para ela e disse assim: o teu filho está destinado a ser o maior matemático da Europa. A mãe dele ficou muito feliz e terminou com muitas lágrimas de ouvir esse discurso desse amigo de Gauss. Gauss ele começou a estudar com 7 anos de idade, né? Só que as escolas não eram nada parecidas com as escolas francesas do tipo de Descartes que existiam, que se mencionava mesmo, né? Nessa época tinha um professor que, para poder ocupar bastante os alunos, e sempre dizia, né, vocês têm que fazer o que eu mandar, porque senão vocês vão apanhar. Imaginem que absurdo, né? E Gauss estava lá naquela classe, né, no 3º ano dele. Então, certa vez esse professor que gostava de estimular os seus alunos dentro da matemática, né, pegou uma coluna de número e mandou que somassem algumas vezes, né? Pediu para que somassem todos os números até 100. Esse professor certamente não gostava de realizar nenhuma atividade lúdica, né? Então, o que ele fez, né, constantemente era passar sequências e sequências e sequências de números, né, para que os alunos pudessem fazê-lo.
Um dia ele trouxe esse exercício de somar todos os números de 1 até 100. Assim que ele terminou de enunciar esse problema, o mais jovem aluno dele, Gauss, entregou a lousa para ele, porque naquela época se escrevia em lousas, né? No caso, antecedendo o que veio depois, né? Quando ele foi conferir as lousas, o professor foi conferir, ele percebeu que o único que conseguiu acertar a resposta de toda a classe, que era composta por 50 alunos, foi Gauss. Detalhe, na lousa do Gauss não tinha nenhuma marca de cálculo. Nenhuma marca de cálculo. Aparentemente, né? Gauss ele conseguiu descobrir uma fórmula para que pudesse se obter a soma, e ele conseguiu calcular a resposta de cabeça. Não se tem certeza, mas é bem provável que Gauss tenha notado o que acontece se você, no caso, somar não um, mas dois conjuntos de todos os números inteiros de 1 até 100. Gauss é considerado um dos 3 príncipes da matemática e, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes da matemática de todos os tempos.